Fala trader, tudo bem? Hoje o cenário é um pouquinho diferente, tá? Eu vou gravar alguns vídeos aqui nesse mesmo cenário, tomando um vinho, um Brunello, o meu vinho preferido, inclusive tem o trade Brunello. E eu quero falar com você agora, nesse exato momento, de um assunto muito interessante que eu anotei aqui. Que já me fizeram essa pergunta e me fazem essa pergunta com recorrência. Por que poucos traders fecham positivo no final do mês? Por que poucos traders fecham positivo no final do mês? E aqui a gente está se referindo ao day trader. Eu anotei 3 pontos importantes e basicamente é o nosso tripé. A gente está falando de técnicas, gerenciamento de risco e mindset. São os 3 pilares da nossa profissão. E aí eu fiz uma anotação para que eu fosse o mais objetivo possível, tá? Vamos lá, eu já respondi isso até no Instagram. O Leandro poderia colocar até aqui, tá? Colocar esse texto aqui, em algum canto desse vídeo. Primeiro, falta um setup lucrativo. Segundo, não tem gerenciamento de risco. E terceiro, o mindset não é vencedor. Tá bom, tá muito em tópicos. Agora, Leandro, coloca aí embaixo de cada tópico o seguinte. Eu trouxe 2 pontos, 2 subtópicos, digamos assim, que são importantes para serem ditos. Aqui, no primeiro, falta um setup lucrativo, eu coloco: tenha apenas um setup. E o segundo subtópico, domine a técnica. O que eu quero dizer com tenha apenas um setup e domine a técnica? Primeiro, eu tenho um único setup, que é o setup Toscana. Você pode ter o setup de rompimento, o setup da primeira hora, o setup que for. Tenha somente um. Domine a técnica, seja especialista nesse único setup. Pare de ficar mudando de setup. Quando vem um loss, você muda de setup. Quando vem uma sequência de loss, então você acha que o setup não presta e você vai em busca de um monte de outros setups. Você nunca vai atingir a consistência se você ficar mudando, pulando de galho em galho. Então esse é o primeiro, para mim, grande problema. O segundo, não tenha gerenciamento de risco. E aí eu coloco 2 subtópicos. Tenha regras. E o outro subtópico, estabeleça o MRD, MRS e MRM. O que eu estou dizendo? Você precisa criar suas próprias regras de gerenciamento de capital e de risco. Você coloca no papel, você sabe qual é o seu MRD, ou seja, o seu máximo de risco diário, o seu MRS, seu máximo de risco semanal, o seu máximo de risco mensal. Se você não souber disso, esqueça, não tem nem chance de fechar positivo. Você pode até fechar o primeiro mês positivo, vai ser uma baita cagada. Esqueça, você não vai fechar positivo. Você não consegue ter consistência. Quando eu falo em consistência, é ao longo dos meses, é ao longo do ano fechar positivo, para que você possa sobreviver no mercado, para que você possa realmente tirar dinheiro do mercado ao longo dos anos, tá? E qual é o terceiro? O mindset não é vencedor. Esse é o meu preferido. Por quê? Muitos falam que o psicológico é 80, 90% de quem tá do day trader. Muitos falam de quem está começando. E aí eu gosto de trazer uma reflexão que é o seguinte: eu discordo completamente. Para um iniciante, o psicológico não é o mais importante. Para um iniciante, o mais importante é a técnica. Você precisa dominar a técnica. Dominar a técnica significa ter um único setup. Entenda esse contexto. Não é sair aprendendo um monte de técnica. No meu início, eu estudava demais. Eu ficava até altas horas, madrugada dentro, estudando, passava dias e meses. Toda vez que eu aprendi uma coisa nova, eu trazia para o mercado e começava a colocar um indicador, começava a mudar meu gráfico. E sabe o que acontecia? Eu perdia. Eu sempre perdia de maneiras diferentes. Olha que legal. Pois é. Então, primeiro domine uma única técnica, um único ativo. Eu opero mini índice. Quando eu for para o mini dólar, quando eu ia para o mini dólar, eu embaralhava tudo e perdia. Então, um único ativo, um único setup, domine essa técnica, fique especialista nela. Depois, segundo passo, seja extremamente focado em gerenciamento de risco. Assista todos os meus vídeos sobre gerenciamento de risco e todos os vídeos que existem na internet sobre gerenciamento de risco de pessoas sérias. Você vai ver que você vai evoluir. E aí vem o psicológico, aí vem o mindset vencedor. Você não consegue formar um mindset vencedor
se você tiver formando essa estrutura mental em cima de algo perdedor, em cima de uma técnica que não funciona ou que você não domina, em cima de uma técnica que você muda toda semana, em cima de um gerenciamento de risco que você não sabe nem o que é isso, você não sabe nem gerenciar teu risco. E aí como que você acha que você vai criar os seus axiomas, igual eu tenho meus 8 axiomas, ou seja, meus 8 princípios, minhas regras, e aí sim a gente vem pro lado psicológico. E qual psicológico? Coloca aqui os 2 subtópicos que eu anotei. Não hesite aos sinais da técnica e respeite o gerenciamento de risco. Então você precisa, quando a técnica estiver afiada, vai aparecer o sinal de entrada. Você não pode hesitar. Você tem que ser fiel a ela, você tem que ser arrojado. Apareceu, você tem que entrar. Não tem que ter medo, tem que entrar na operação. Por quê? Porque a médio e longo prazo você vai ganhar dinheiro. Pode ser que em 2 você tome um stop, mas faz parte do seu trabalho. E respeite o seu gerenciamento de risco. Com isso você nunca vai ter dia de fúria. Eventualmente você venha a ter, tudo bem, mas eventualmente. O ideal é que você tenha um baita controle de risco, um baita gerenciamento de risco. E aí sim, esses 3 tópicos, que está em algum canto aqui da tela, vão fazer sentido na sua vida. Então, leve muito a sério, leve muito a sério. Tenha um setup lucrativo, tá? Tenha um gerenciamento de risco extremamente rigoroso, a gente tem um modelo esquadra de gerenciamento de risco. E forme uma estrutura mental, ou seja, um mindset vencedor. Tá certo? Espero que tenha contribuído de alguma maneira. Se você curtiu esse conteúdo, deixa teu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações que você vai receber os próximos vídeos. Tá bom? Até lá. Grátis, um abraço. Tchau. Porra. Não acredito. Tu também quer vinho? Um Brunello? Tá bom. Nossa, pela cor, quem entende? Esse é um Brunello, um bom Brunello. Brunello Fante, um Brunello gostoso. Tem muitos Brunellos, né? Tem um Drago que eu gosto muito, enfim, tem tantos Brunellos bons. Mas o Brunello mesmo que eu gosto, Leandro, tu sabe, é aqui, né? É no gráfico, é quando o mercado cai, bate nessa região vermelhinha, troca a polaridade, a gente entra um pouco mais pesado, com lote de confiança e o mercado faz assim, ó. Pum, explode, rompe até a máxima, a gente com lote final. Coisa linda. Bora gravar o outro vídeo?